Donald Trump afirma que decidiu impor tarifas de 50% sobre a importação de produtos brasileiros porque pode fazer isso e quer dinheiro entrando no país. Trump estaria decepcionado com Putin e teria perguntado a Zelensky se ele poderia atingir Moscou. O líder ucraniano teria dito que sim, mas com o armamento certo. OTAN ameaça a China, Índia e Brasil com tarifas de 100% caso os países mantenham as relações comerciais com a Rússia. Guerra no leste europeu se intensifica com o envio de armas americanas a Kiev. Dezenas de palestinos morrem enquanto aguardam comida no ponto de ajuda humanitária. Cessar-fogo entre Israel e Hamas parece distante e sem um acordo pela frente. Eu sou Eliseu Caetano, seja muito bem-vindo a essa edição especial do JP Internacional. Hoje nós vamos dar juntos uma volta ao mundo. Estaremos trazendo atualizações daqui dos Estados Unidos, lá da Europa, com Luca Bassani, e também diretamente de Israel, com Fabrício Naitsky. Jovem Pan Internacional está no ar. E nós abrimos essa edição com um assunto que tem movimentado praticamente todos os setores do Brasil. As tarifas de Donald Trump e o famoso tarifaço. O presidente dos Estados Unidos reacendeu a guerra comercial em escala global ao anunciar uma nova onda de tarifas contra diversos países, incluindo o nosso Brasil. Em carta enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Trump informou a imposição de uma tarifa de 50% sobre todas as exportações brasileiras, e isso a partir do próximo dia 1º de agosto. Aliás, na mesma carta, publicada em sua plataforma Truth Social, o republicano criticou e duramente o julgamento do ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, chamando o processo de caça às bruxas e de vergonha internacional. Trump classificou ainda o julgamento como algo que não deveria estar acontecendo e afirmou que Washington abriria uma investigação sobre as práticas comerciais do Brasil. A mais recente ofensiva tarifária veio dias depois de o governo brasileiro convocar o encarregado de negócios dos Estados Unidos em uma resposta às declarações anteriores de Trump, que questionavam o julgamento de Bolsonaro por uma suposta tentativa de golpe. Bolsonaro, por sua vez, nega qualquer envolvimento em um plano para impedir a posse de Lula, o que, segundo a Procuradoria-Geral da República do Brasil, só não se concretizou por falta de apoio do alto comando militar. Ao justificar as tarifas de 50%, Trump mencionou supostos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e ainda advertiu para uma possível escalada caso o governo brasileiro opte por retaliar. Até então, o Brasil não figurava entre os países que haviam recebido comunicados prévios sobre a aplicação das tarifas. Em resposta firme, Lula utilizou a rede social X para declarar que qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da lei brasileira de reciprocidade econômica. A legislação, aprovada por unanimidade pelo Congresso em abril, autoriza o Executivo a suspender concessões comerciais e também outras obrigações em casos de barreiras comerciais. Ainda na publicação, Lula enfatizou que o processo contra Bolsonaro é de competência apenas da Justiça brasileira e que não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais. O petista também rebateu as críticas feitas por Trump às ações da Justiça relacionadas à regulação das redes sociais no Brasil, afirmando que liberdade de expressão não se confunde com agressão ou práticas violentas. As novas tarifas impostas por Trump geraram reações também no cenário internacional. China, que foi alvo de uma tarifa de 50% sobre o cobre, sob alegação de segurança nacional,
criticou a decisão. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, afirmou que medidas unilaterais e arbitrárias como essa não servem aos interesses de nenhuma das partes e condenou o uso excessivo do argumento de segurança nacional por parte de Trump. No dia seguinte, Trump continuou com a sua ofensiva e anunciou uma tarifa de 35% sobre as exportações do Canadá. A medida também foi comunicada em carta ao primeiro-ministro canadense Mark Carney e representa mais um capítulo da escalada protecionista do governo republicano, que já notificou mais de 20 parceiros comerciais desde o início da semana passada. Trump acusou o Canadá de retaliar injustamente com suas próprias tarifas e impôs a taxa de 35% também a partir de 1º de agosto, ameaçando colocar em risco o prazo para um novo acordo comercial entre os dois países. Canadá e México seguem tentando salvar o TMAC, o Tratado de Livre Comércio que une as 3 nações norte-americanas. Ainda no sábado, Trump anunciou mais 2 cartas, desta vez destinadas ao México e à União Europeia. No documento, anunciou também tarifas de 30% a ambos, citando o papel mexicano no tráfico de drogas para os Estados Unidos e um suposto desequilíbrio comercial com o bloco europeu. A nova alíquota para o México supera a anterior de 25%, embora o tratado norte-americano isente alguns produtos. O governo mexicano respondeu e classificou a ação como tratamento injusto, enquanto a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, criticou as medidas, mas afirmou que ainda espera alcançar um acordo comercial com os Estados Unidos o quanto antes e, se possível, antes do prazo limite de 1º de agosto. Desde seu retorno à presidência em janeiro, Trump impôs tarifas generalizadas a aliados e também rivais, movimentando mercados e elevando temores de uma recessão econômica global. Mesmo sob pressão para fechar acordos, até agora apenas Reino Unido e Vietnã assinaram compromissos comerciais com o Washington. Com a China, por exemplo, as tarifas foram temporariamente reduzidas em caráter recíproco. A ofensiva tarifária também chegou à Rússia. Nesta segunda-feira, Donald Trump ameaçou impor tarifas de 100% caso Vladimir Putin não aceite um acordo de paz na Ucrânia em até 50 dias. Durante uma reunião com o chefe da OTAN, Mark Rutte, na Casa Branca, Donald Trump declarou estar muito insatisfeito com a postura russa e afirmou que o objetivo das novas sanções seria sufocar economicamente o país. Trump e Rutte aproveitaram o encontro para anunciar que a OTAN comprará armamentos dos Estados Unidos, como baterias antimísseis Patriot, e os repassará à Ucrânia. A medida amplia o apoio militar americano ao governo de Volodymyr Zelensky. Nos bastidores, a pressão aumentou. Segundo reportagem do jornal Financial Times, Trump consultou Zelensky por telefone no último dia 4 de julho sobre a capacidade da Ucrânia de atacar Moscou e São Petersburgo. Segundo fontes dos dois governos, o presidente americano teria dito que, caso a Ucrânia demonstrasse essa capacidade, os Estados Unidos estariam dispostos a enviar armas de longo alcance. Zelensky teria respondido positivamente, desde que os armamentos fossem fornecidos. No dia seguinte, Trump rompeu com a pausa nas ajudas militares e anunciou o envio dos mísseis Patriots. A ligação com Zelensky ocorreu apenas um dia depois de Trump também ter falado com Putin por telefone. Segundo o próprio presidente americano, a conversa com o homólogo russo foi marcada por decepção, embora Trump tenha adotado uma postura de aproximação com o Kremlin no início desse seu novo mandato. As divergências vieram à tona nas últimas semanas após Vladimir Putin rejeitar propostas de cessar-fogo feitas pelos Estados Unidos.
As falas de Trump repercutiram imediatamente em Moscou. O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, classificou as ameaças como um ultimato teatral e ironizou: a Rússia não se importa. Já o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que as declarações de Trump eram sérias e que precisariam ser analisadas com cuidado. O vice-chanceler russo, Sergei Ryabkov, afirmou que Moscou não aceitará imposições ou ultimatos, mas reiterou que a Rússia está disposta a participar de novas rodadas de negociação pela paz no leste europeu. A mudança de tom de Trump em relação a Putin marca uma guinada importante na postura diplomática dos Estados Unidos. O republicano, que em sua primeira gestão mantinha uma linha ambígua com o Kremlin, agora pressiona publicamente por um cessar-fogo e amplia o apoio militar à Ucrânia. Ao final, mesmo diante das críticas internacionais e também do aumento da tensão geopolítica, Donald Trump confirmou o envio de mais armamentos para Kiev, reforçando a aliança com o governo ucraniano e também colocando fim, ao menos temporário, a qualquer expectativa de reconciliação com Moscou. E essa mudança de postura já mostra seus reflexos na política internacional. E o Luca Bassani nos conta como está a situação lá na Europa, agora que os Estados Unidos voltaram a se posicionar próximos a Kiev. É com você, Luca! Muito obrigado, Eliseu. Um abraço a você aí nos Estados Unidos. Realmente a situação também tem repercutido dentro da Europa. Primeiramente, a gente vê que o bloco ele está dividido, o bloco europeu, a União Europeia. A gente não pode esquecer que são 27 países regidos internamente, cada um com seu próprio parlamento e muitas vezes representando visões opostas, seja no aspecto econômico, seja na política externa. Exatamente por isso que essa relação da União Europeia com os BRICS, ela é interpretada por alguns países do centro e também mais progressistas, mais da esquerda, como algo positivo, né? Uma interação maior pelo menos econômica, tanto com o Brasil, com a Índia, com a China, obviamente que a Rússia sendo deixada de lado por conta das sanções econômicas envolvendo a guerra da Ucrânia, mas também pensando que são países em potencial para o seu mercado consumidor, para produtos de alto valor agregado a produtos industriais, produtos que também são da indústria da moda, mais refinados, os italianos, os franceses, os espanhóis pensam nisso, mas tem sempre o entrave de outros países dentro da União Europeia que barram certas votações ou certas aproximações, achando que isso pode mandar uma mensagem errada aos Estados Unidos, o que acarretaria em maiores sanções econômicas, mais taxações. A União Europeia já foi taxada também por Donald Trump por 30%, não chegou aos 50% do Brasil, mas ainda assim muito salgado este preço desta guerra tarifária com um aliado histórico, e por isso mesmo são mais cautelosos. Eles abrem os caminhos para o diálogo sempre em todas as possíveis alternativas, mas sabendo que o cenário não é o ideal. Afinal, aqui na Europa, no aspecto da economia, temos o alto preço da energia, o alto preço dos combustíveis, já que o principal fornecedor, a Rússia, está fora do comércio continental por conta das sanções. Também tem um encarecimento natural do custo de vida desde a pandemia, algo que não reverteu aos preços anteriores a 2020, e essas questões geopolíticas, muito medo, muita tensão, que fazem o bloco investir cada vez mais em armamentos, em defesa. Inclusive, uma proposta da Comissão Europeia para o orçamento de 2028 a 2034, estamos falando há quase 10 anos de hoje, ele prevê quintuplicar os gastos militares, seja com a segurança das fronteiras, seja com a segurança também de cada um dos países no aspecto marítimo e aéreo, e também investir em armamentos mais novos, modernizando toda a sua indústria bélica. Então, esses gastos que vão sendo superados no novo orçamento para questões militares e de fronteira acabam faltando para outras áreas que
poderiam ser compensadas com uma aproximação maior com os BRICS, mas nós sabemos que não é uma visão homogênea. Há aqueles que veem os BRICS como uma ameaça, inclusive por conta da presença da Rússia. Isso é inegável, essa dicotomia, esse antagonismo entre a Rússia e o resto da Europa, neste momento, ele é talvez dos mais claros desde que a Guerra Fria oficialmente acabou e a União Soviética colapsa em 1991. Outro ponto que é interessante falar do aspecto econômico e que essa questão dos BRICS às vezes atrapalha um pouco para a visão europeia é o acordo entre Mercosul e União Europeia. Sabemos aí o Mercosul é um outro tipo de bloco, é uma união, melhor dizendo, econômica que temos entre o Brasil, Bolívia agora, né, Argentina, Uruguai e Paraguai e que poderia ter um mercado comum de mais de 700 milhões de pessoas. Esse tipo de proposta que vem sido levada por ambos os lados do Atlântico desde mais ou menos o final da década de 90 tem os seus entraves na França, mas também tem fortes defensores, como a Alemanha, como a Espanha, como também alguns países menores do centro-leste europeu que também querem comprar a valor mais baixo o café, carne bovina, laranja, etc. Então, as questões econômicas envolvendo as tarifas, envolvendo um certo isolamento da Rússia, faz com que a Europa olhe para a América do Sul, sobretudo o Brasil, como uma alternativa para ampliar os seus investimentos e ampliar a sua balança comercial com o resto do mundo. As dificuldades são sempre no campo político. E aí, para arrematar, olhando as questões políticas, a grande dificuldade ainda tem sido a guerra na Ucrânia, um problema não resolvido, mais de 3 anos e meio de guerra acontecendo. A gente não pode esquecer que são centenas de milhares de mortos, sejam entre eles russos ou ucranianos, militares ou civis. E este impasse, né, já que temos os europeus defendendo que a Ucrânia mantenha sua integridade territorial assim como era antes da guerra, a guerra se mostrando extremamente cruel para a Ucrânia e difícil de se reverter esse quadro de configuração territorial, e o presidente Donald Trump pressionando para que seja feito um acordo de paz, mas não tendo sucesso em convencer o presidente Vladimir Putin, inclusive colocando uma espécie de ultimato econômico que, se dentro de 50 dias do prazo estabelecido não for assinado nenhum tipo de termo de paz, a Rússia sofreria sanções econômicas de 100%, ou seja, tarifas de 100% dos seus produtos que chegassem nos Estados Unidos. Em meio a tudo isso, muitos ataques têm acontecido dentro da Ucrânia. Foram mais de 2.000 drones utilizados nas últimas 2 semanas, mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos também destruindo a infraestrutura energética, deixando milhares de pessoas sem energia e matando muitos civis, deixando tantas outras pessoas feridas. O presidente Zelensky, ele vê que esse momento tem sido pelo menos positivo dentre tantas tragédias para arregimentar a maior ajuda econômica dos Estados Unidos. Afinal, o presidente Donald Trump, nesse contexto de não conseguir convencer Putin e também não conseguir cumprir a sua promessa feita aos seus eleitores, prometeu novos armamentos para a Ucrânia, principalmente de defesa, sistemas de defesa antiaérea, como aqueles famosos Patriots, né, que chegarão a partir da OTAN. Os Estados Unidos vai vender para a OTAN e a OTAN repassar para a Ucrânia como uma maneira de mostrar a sua solidariedade e de pressionar até mesmo os russos para se encontrar um caminho pacífico para essa guerra. Aquilo que a gente vê que o cenário continua de grande instabilidade, os blocos estão bem formados, Ocidente, Oriente, aqueles mais aliados à Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, e aqueles aliados ao eixo ocidental clássico, com a Europa Ocidental, Estados Unidos, Japão, Austrália, etc. Mas tudo indica que as questões econômicas podem sim ser uma das respostas para reaproximar os dois lados, já que todo mundo quer fazer dinheiro, todo mundo quer poder pagar pelos bens necessários sem ter grandes dificuldades de continuar a sua vida, o seu país, a sua sociedade, assim como a gente observa muitas crises econômicas também surgindo nesse cenário. É muita coisa para a gente assimilar, mas são situações que nós continuamos sempre monitorando, seja nos Estados Unidos com o Eliseu, seja aqui na Europa comigo, ou também em outras localidades onde a notícia acontece. Exatamente por isso que eu passo a bola para você, querido Fabrício Naitsky. Oi Luca, oi Eliseu, um prazer falar com vocês nessa edição muito mais do que especial do JP Internacional. A gente está aqui em Israel, Tel Aviv nesse momento,
E olha, é um prazer estar por aqui, viu? Depois de 20 meses cobrindo esse conflito entre Israel e Hamas, que começou lá no 7 de outubro de 2023, pela primeira vez as equipes da Jovem Pan vieram aqui para Israel. O Luca conhece muito bem a região, né? Já esteve no Líbano, esteve há pouco também na Síria, conheceu vários e vários países aqui ao redor, mas Israel, desde o começo da guerra, é a primeira vez que as nossas equipes estão por aqui, conhecendo um país que tem muita história para contar, numa região que tem muita história para contar. E aqui a gente tem visto uma sociedade, um povo de aproximadamente 11 milhões de pessoas que vivem aqui em Israel, que tem uma ferida muito aberta. E essa ferida tem nome. Para ser preciso, são aproximadamente 200 nomes, que são os reféns que foram sequestrados pelo Hamas naquele 7 de outubro de 2023. Enquanto todos esses reféns não voltarem para casa, esse país aqui não vai voltar ao normal. A gente vê aqui faixas, cartazes, manifestações todos os dias, por todos os lados. Todas as pessoas só falam na questão dos reféns. Nem tanto na questão da operação militar que acontece na faixa de Gaza, da guerra que acontece na faixa de Gaza, que já fez milhares e milhares de vítimas, mas principalmente, sobretudo, na questão dos reféns. Essa é a grande questão para o povo israelense, é isso que nós ouvimos de absolutamente todas as pessoas com quem nós conversamos aqui em Israel nessa última semana. Um país que está acostumado a estar em guerra. Desde a declaração da independência em 1947, é um estado praticamente permanente aqui em Israel. As pessoas andam com armas nas ruas, as pessoas estão acostumadas, por exemplo, a ouvir sirenes e procurar abrigos nos bunkers. Há pouco, antes da gente entrar aqui no ar, nós estávamos nos preparando para entrar no ar e as sirenes tocaram em Tel Aviv. E imediatamente nós fomos para um bunker que tem aqui, ao lado de onde nós estamos. As pessoas que estavam na rua foram para esse mesmo abrigo. 2 minutos depois, elas saíram e a vida retomou como se nada tivesse acontecido. Essa é uma sensação, confesso para vocês, todo mundo que acompanha aqui o JP Internacional, que é um pouco bizarra, para a gente dizer o mínimo, para nós brasileiros. Porque nós fomos em diversos cantos ao redor do país e todo mundo sabe que há uma guerra sangrenta acontecendo na faixa de Gaza. Há uma tragédia humanitária acontecendo na faixa de Gaza. Mas aqui em Tel Aviv, que fica a aproximadamente 80 quilômetros da faixa de Gaza, e também, por exemplo, no Kibbutz Nir Oz, que nós visitamos, que foi invadido pelo Hamas no 7 de outubro, que fica a 1,5 km da faixa de Gaza apenas, é como se nada estivesse acontecendo. A vida das pessoas segue normalmente. Quando nós estávamos no Kibbutz Nir Oz nessa semana, isso foi na terça-feira, nós ouvimos bombas, explosões, tiros sem parar, um atrás do outro. Isso não é nenhum exagero. Bombas que caíram a 2, 3 quilômetros do local onde nós estávamos. E a vida seguia normalmente do lado israelense. A dona de casa segue fazendo as suas atividades. O jardineiro que cuidava ali do kibbutz continuava regando as plantas. A vida segue assim. As pessoas aqui estão acostumadas com a vida desse jeito. Isso é algo que está incrustado nessa sociedade e que para nós brasileiros pode soar bizarro, pode soar até mesmo um pouco trágico. Porque isso, pelo menos na minha, nada mais que humilde opinião, não deveria ser o normal para absolutamente ninguém. Que haja esse estado tão belicoso, de tanta beligerância em qualquer lugar do mundo que seja, por qualquer motivo que seja. E a gente sabe que muito se fala na questão da solução dos dois estados, ou seja, seguir o plano que foi estabelecido pela ONU lá atrás, na década de 40, que estabelece um estado de Israel, um estado judeu, vivendo de maneira pacífica, coexistindo com um estado palestino. Agora, há aquilo que a gente chama de expectativa e há aquilo que a gente chama de esperança. Na minha, nada mais que humilde opinião, a gente conversa também com muitos especialistas aqui no JP Internacional, ao longo de toda a programação da Jovem Pan. Todo mundo tem essa opinião de que somente a solução dos dois estados levaria esse conflito ao fim, traria uma paz, uma estabilidade para a região. Mas agora, em questão de expectativa, tendo passado uma semana aqui, eu confesso, a expectativa para que algo assim aconteça é baixíssima.
porque não é da vontade da população israelense. Então qualquer político israelense que propor essa ideia, ele nunca mais vai ser eleito para rigorosamente nada. Ele nunca mais vai ganhar nem mesmo uma disputa para síndico do prédio. Isso é um fato. A gente tem o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que nessa semana se tornou minoria no parlamento, mas que sabe que ele pode negociar, que ele pode tentar convencer os partidos a voltar à sua coalizão para ter a maioria absoluta aqui no Knesset, que é de 61 deputados. É isso que é necessário para você ter maioria absoluta aqui no Knesset e continuar no governo. Por mais que Benjamin Netanyahu caia, e isso pode acontecer, logo mais o parlamento vai entrar em recesso de verão, aí ele fica parado por 3 meses e só depois ele volta. Caso a oposição chegue ao poder, certamente a oposição também não vai propor a solução de 2 estados, por mais que a comunidade internacional fale sobre isso. A comunidade internacional fala, mas pouco faz, não há uma pressão muito efetiva. E aí, com a falta também de vontade política, porque não há apoio popular desse lado aqui da fronteira, fica muito difícil imaginar que algo assim pode acabar acontecendo. A situação humanitária na faixa de Gaza é gravíssima, a gente tem conversado com muitas pessoas em relação a isso. Fomos até a passagem de Kerem Shalom, bem na fronteira, para ver um pouco mais de perto o que acontece por lá, e é uma sensação de desesperança. Precisa da entrada de mais caminhões por lá, entram cerca de 40, 50 por dia. A ONU fala que precisam de 500 para abastecer a população diariamente, num nível suficiente. E as negociações para um cessar-fogo, elas se tornam cada vez mais difíceis. Na semana passada, a gente ouvia o governo dos Estados Unidos falando que tudo se resolveria naquela última semana. Isso não aconteceu. Nessa semana agora também havia sido dado um novo prazo, também não aconteceu. Certamente vamos ouvir isso na próxima e uma expectativa muito baixa. Por mais que se chegue a um acordo, a expectativa agora é de um acordo de 60 dias pela libertação de 30 dos 50 reféns que ainda estão lá, e a expectativa de que 20 estão com vida e outros 30 já não estão mais. A gente imagina que não vai haver um acordo muito duradouro. Muitas questões para a gente seguir trabalhando, para a gente seguir acompanhando de perto, e a gente espera logo voltar ao Brasil. Vamos ter um belo documento, Jovem Pan, contando bastante do que a gente viu aqui, ouvindo especialistas, ouvindo a população local que quer uma solução, mas não sabe exatamente qual é o caminho para isso, por onde que isso passa. É um grande enigma o que acontece aqui no Oriente Médio. Nada nessa região se resolve de maneira simples. Nada aqui é tratado de forma fácil. E isso deve continuar assim, infelizmente, até pelas próximas semanas, pelos próximos meses, quiçá pelos próximos anos e pelas próximas décadas. O que a gente pode imaginar que vai acontecer é difícil. O Estado de Israel é muito bem estabelecido, as coisas aqui são muito bem formadas, e é difícil imaginar como que isso aqui poderia também dar espaço, abrir espaço para a criação de um Estado palestino existindo de maneira conjunta, existindo de maneira respeitosa, com as fronteiras bem estabelecidas, 2 Estados soberanos. O JP Internacional dessa semana vai ficando aqui, mas a gente se encontra, claro, ao longo da programação da Jovem Pan News, e no sábado que vem, já com o JP Internacional direto de São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.